Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vou falar um pouco do conteúdo de ângulos e duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Primeiro, vamos lembrar alguns ângulos, né? A gente sabe que uma circunferência inteira, a gente tem 360 graus. Meia circunferência, 180 graus. E um quarto dessa circunferência, 90 graus. Lembraram disso aí? O ângulo é a medida da abertura entre dois segmentos de reta. Tenho dois segmentos de reta, aqui seria um vértice, essa medida aqui dentro é o ângulo, tá? Tenho dois segmentos de reta, essa medida é um ângulo. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Alguns casos especiais, alguns nomes especiais. O primeiro ângulo é o ângulo agudo, que são aqueles ângulos que são menores que 90 graus, tá? Então, qualquer ângulo que seja menor que 90 graus, a gente chama de ângulo agudo. Os ângulos que têm exatamente 90 graus são o que a gente chama de ângulo reto. Nesse exemplo aqui. Os ângulos que são maiores de 90 graus até 180, a gente chama de ângulo obtuso. Até antes de 180, a gente chama de ângulo obtuso. E o ângulo raso seria esse que representa os 180 graus, exatamente 180 graus. Belezinha? Também a gente tem o que chama de ângulos complementares e ângulos suplementares. Quem são os ângulos complementares? São aqueles ângulos que, quando eu somo esses ângulos, ou seja, se eu somasse esse ângulo com esse ângulo, a soma deles daria 90 graus. Então, qualquer soma de ângulos que vai dar como resultado 90 graus, a gente fala que esses ângulos são complementares. E os ângulos suplementares é o quê? A soma de todos os ângulos tem que dar 180 graus. Ou seja, se eu somar esse ângulo mais esse ângulo, der 180 graus, a gente fala que esses ângulos são suplementares. Ângulos opostos pelo vértice. O vértice, esse pontinho aqui. O que seria o ângulo oposto pelo vértice? O primeiro exemplo que a gente tem o vértice. Esse ângulo é oposto pelo vértice em relação a esse aqui, né? Então, esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Outra opção que a gente tem, o ângulo de cima e o ângulo de baixo. Aqui está o vértice, então esse ângulo é oposto por esse vértice desse ângulo. Sobre as retas paralelas. O que são as retas paralelas? São retas que nunca vão se encontrar, nunca vão se cruzar. Por quê? Porque elas têm a mesma inclinação. A distância entre elas, em qualquer ponto, vai ser sempre igual, né? Então, elas vão para o infinito e elas nunca vão se encontrar. Isso não vai acontecer. Então, a gente sabe que é reta paralela, agora a gente vai colocar uma transversal. Então, a gente tem duas retas paralelas e cruzou uma reta transversal aqui, que a gente vai chamar de T, tá? As paralelas são R e S e o T é a reta transversal. O que acontece quando eu passo uma transversal entre retas paralelas? A gente vai formar vários ângulos quando a gente cruza uma transversal por retas paralelas. A gente tem aquilo que a gente chama de ângulos internos. Quem são os ângulos internos? São aqueles que aparecem no espacinho entre as duas retas paralelas, tá? Então, a gente tem esses quatro ângulos aqui, este e este, são ângulos internos. Por quê? Porque eles se encontram entre as paralelas. Além dos ângulos internos, a gente tem os ângulos externos, que são aqueles que não estão entre as paralelas, né? Então, a gente vai ter lá em cima, a gente vai ter dois, este e este são ângulos externos. E aqui embaixo a gente vai ter dois também, este e este são ângulos externos. E a gente pode ver que a gente tem ângulos opostos pelos vértices nessa relação das duas paralelas cortadas por uma transversal. Onde está o pontinho vermelho? Agora, a gente considera o vértice. Então, o que está em azul aqui, ó, é um ângulo que está oposto por esse vértice a esse ângulo aqui. Então, a gente fala que esses ângulos são opostos pelo vértice. O vértice é onde está esse pontinho vermelho nesse momento.
né? Só tem esse ângulo que é oposto pelo vértice nessa figura? Não. A gente pode considerar esse aí também. Então, esse ângulo é oposto pelo vértice em relação a esse ângulo. Então, esses ângulos são opostos pelo vértice. Só tem eles? Não, a gente tem aqui embaixo também. Mesma coisa. Ângulos opostos pelos vértices. E outro caso, esses dois aqui, são ângulos opostos pelo vértice. Uma característica desses ângulos opostos é que eles são congruentes, ou seja, o valor que eu tiver aqui do ângulo é igual ao valor que está aqui. A mesma coisa nos anteriores. O valor que eu tenho aqui, se aqui vale 20, aqui vai valer 20 também. Por quê? Porque eles são congruentes, têm medidas iguais. Aí a gente tem também uma definição de ângulos colaterais. Ângulos colaterais são aqueles ângulos que estão no mesmo lado, né? Colaterais significa que eles estão no mesmo lado. Então, por exemplo, a gente tem a transversal. Os ângulos que estão para o lado direito da transversal são ângulos colaterais, tá? Porque eles estão todos no mesmo lado. Só tem eles? Não. Para o lado esquerdo da transversal, a gente também vai ter ângulos colaterais, que são esses aqui, tá? Então, esse conjuntinho de ângulos aqui seriam ângulos colaterais, e o conjuntinho de ângulos ali também seriam ângulos colaterais. Ângulos alternos internos. São os ângulos que estão do lado oposto da reta transversal. Por exemplo, se eles são alternos, ou seja, eles estão em lados alterados. Se são internos, se esse ângulo aqui está aqui, é interno. Onde a gente teria ângulos internos? Seria aqui, esse pedacinho aqui, teria esse aqui e esse pedacinho aqui. O que acontece? Para os ângulos serem alternos e internos, eles têm que ser de lados diferentes. Então, se eu tenho esse lado aqui, o ângulo alterno interno dele é esse aqui. Esses dois ângulos aí são alternos internos. Tem mais? Tem. A gente também tem aqui ângulos alternos internos, tá? Eles estão ao lados opostos das transversais e ambos são na parte interna. Ângulos alternos externos, é parecido com a ideia do ângulos alternos internos, só que em vez de estar na parte interna, ou seja, entre as retas paralelas, não vai estar dentro das retas paralelas, né? Vai estar para cima da reta de cima ou abaixo da reta de baixo. Então, aqui a gente tem um exemplo de ângulos alternos externos, ou seja, esse ângulo e esse são ângulos alternos externos. Estão na parte externa e estão em lados alterados. Aqui são outros ângulos alternos externos dessa figura. O que são ângulos suplementares? Ângulos suplementares são aqueles ângulos que a soma dos dois ângulos tem que dar 180 graus. A gente viu bem no início da apresentação, né? Ou seja, esse ângulo mais esse ângulo equivale a 180 graus, né? Então, a soma desses dois é 180 graus. Então, a gente pode falar que esse ângulo mais esses dois ângulos são ângulos suplementares. Tem só esses dois? Não, eu posso pegar os dois aqui do lado, ó. Este ângulo mais esse, se eu somar eles, vai estar em cima dessa reta aqui, ó, vai dar 180 graus. Tem mais? Tem. A mesma coisa aqui embaixo, se eu somar esses ângulos, a soma desses ângulos vai dar 180 graus. A reta tá aqui, ó. E aqui também, a soma desses dois ângulos tem que dar 180 graus. A mesma coisa que acontece nessa parte de cima, da reta de cima, da reta paralela R e o T, vai acontecer aqui com S e T também. Então, a gente tem ângulos suplementares, esses dois ângulos são suplementares, né? A soma deles dá 180 graus. Esses dois ângulos que estão com a setinha azul apontando para eles também são suplementares, porque se eu somar os dois, vai dar 180 graus. O que está com a setinha rosa, a soma desses dois ângulos também dá 180 graus. E ainda tem aqui. São ângulos suplementares, a gente pode dizer que esse ângulo e esse são suplementares, por quê? A soma dos dois vai ter que dar 180 graus. Ângulos correspondentes.
Ângulos correspondentes são aqueles ângulos que ocupam a mesma posição na reta transversal. Esse ângulo aqui está na mesma posição desse aqui, né? Só que está na reta paralela de baixo. Ou seja, esse ângulo e esse aqui são correspondentes, eles têm o mesmo comprimento, eles têm o mesmo valor, tá? Este. É só ele? Não. Esses dois de baixo então, são ângulos correspondentes, porque eles têm o mesmo valor. Sempre vai estar um na região interna e outro na região externa, tá? Ambos aí também são ângulos correspondentes. E ali em cima a gente também tem. Esses dois aqui são ângulos correspondentes. Resumindo, este ângulo e este ângulo, a gente pode falar que este ângulo é igual a esse, porque eles são opostos pelo vértice. Então, esse ângulo eu posso falar também que é igual a esse, que são opostos pelo vértice. E como esse ângulo é igual a esse, porque eles são ângulos correspondentes, a gente vai ter o quê? 4 ângulos iguais, né? Este e este. Todos eles têm a mesma medida. A mesma coisa a gente vai ter com outro ângulo aqui. Este ângulo é oposto pelo vértice deste ângulo. A mesma coisa vai acontecer embaixo. Este ângulo é oposto pelo vértice a este ângulo. E como este ângulo aqui é correspondente a esse ângulo, a gente pode falar que eles são todos iguais, né? Todos esses que estão com 2 tracinhos têm o mesmo valor. Belezinha?